gente, mais uma vez, bom dia. Vejo alguns rostos conhecidos aqui na plateia, que me deixa muito feliz. Contar com a presença de colegas que estão aqui prestigiando o nosso evento. Provavelmente é mais por conta do evento do que prestigiar a minha pessoa. Bom, vou começar falando de mim, né? Eu, como a Adriana já apresentou, né, antes de atuar aqui na Câmara, eu fui praticamente 1 ano advogado lá da CETESB. Eu fazia pareceres jurídicos lá, que me permitiu, quando eu viesse para cá, já ter uma noção do que eu iria encontrar aqui pela frente, né? Então, a advocacia é algo que, quando eu concluí o curso de Direito, falei, nossa, agora vem a responsabilidade de começar a assinar os documentos, né? Então, pode passar o próximo, Fabi. E eu gostaria de, então, começar fazendo um registro, que agora, no dia 7 de março, faz pouco tempo, é comemorado o Dia da Advocacia Pública. E no dia 14 de maio, tem poucos dias, teve o dia da mobilização pela defesa da autonomia também da advocacia pública, que me parece que é algo muito importante, que nós aqui, advogados públicos, lidamos com questões que geralmente são tormentosas, que chegam até na Procuradoria para nós enfrentarmos. Então, é importante nós termos um respaldo para poder fazermos o nosso trabalho com uma certa autonomia intelectual. Então, hoje nós vamos abordar os seguintes temas. Eu vou falar da estrutura da Procuradoria-Geral, vou falar um pouquinho da advocacia pública na Constituição Federal e a constitucionalização da carreira do Procurador Municipal, a missão institucional da Procuradoria-Geral. Vou coletar alguns exemplos, né, de casos que a Procuradoria enfrentou com relação a questões eleitorais, e eu vou disponibilizar alguns 2 materiais que foram feitos por 2 advocacias públicas com relação a questões eleitorais. Então, eu pensei, para começar de uma forma mais descontraída, eu pensei em colocar essa pergunta, né? Geralmente as pessoas não sabem o que o procurador faz. Então, eu coloquei como se fossem alternativas para questão de concurso. Então, geralmente as pessoas falam, procurador é a pessoa que procura coisas perdidas, né? Eu já ouvi essa piada várias vezes. Tem pessoas que falam, acho que é a mesma coisa que o advogado. Tem pessoas que daí já dão uma resposta mais certa, que nós exercemos a advocacia pública, e tem pessoas que não sabem as diferenças, porque o nosso idioma, apesar de ele ser muito rico, nós temos palavras que são polissêmicas, ainda mais no meio jurídico. Então, às vezes, a palavra procurador pode ser o Procurador da República, que é o membro do Ministério Público Federal, pode ser o Procurador de Justiça, que é o membro do Ministério Público Estadual que atua na 2ª instância, pode ser o Procurador do Estado, pode ser o Procurador Federal, que atua na Advocacia Geral da União, pode ser o Procurador Legislativo, que sou eu, que é o que eu desempenho aqui, que é o cargo que eu titularizo aqui na Câmara. Então, eu achei que era interessante começar por essa fala, para esclarecer, porque as pessoas não sabem, acham que procurador, todo mundo é procurador, quando eu falo procurador, e existem as diferenças de funções. Agora eu vou fazer uma apresentação da Procuradoria-Geral. Então, assim, onde que nós encontramos a advocacia pública? A advocacia pública é uma advocacia voltada para o Estado. Então, vamos considerar que nós somos uma federação, e uma federação é composta da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Então, cada um desses entes políticos possui as suas estruturas de Estado e precisam ter a sua advocacia. Na Constituição Federal, nós temos previsão tanto para a Advocacia Geral da União, que faz o papel, né, de prestar a consultoria jurídica à União. Nós temos as procuradorias estaduais, e no caso do Estado de Minas é a Advocacia Geral do Estado, que faz a advocacia desses Estados-membros e do Distrito Federal. E os municípios não estão previstos, né, a advocacia pública municipal. Mas aqui e aí fica dependendo de cada município criar ou não a sua advocacia pública. Então, municípios menores adotam outros modelos, o município de Guarulhos adotou o modelo da advocacia pública. Então, na prefeitura, nós temos a Procuradoria-Geral do município. Eu coloquei a foto aqui do Procurador-Geral, o Dr. Rafael Prandini, e aqui na Câmara nós temos a Procuradoria-Geral. Eu fiz uma agrada aqui para minha chefe, se ela estiver assistindo, a doutora Elaine, que é a doutora Elaine, é a Procuradora Geral aqui do Legislativo.
Então, agora, o conceito, né? Eu trouxe o conceito de advocacia pública, que eu já tinha adiantado. Então, a advocacia pública é uma espécie de advocacia. Assim como nós temos a advocacia particular, que são os advogados privados, que, enfim, atuam nas mais diversas áreas, o advogado público ele tem a função de buscar a defesa do Estado e tutelar interesses da população como um todo, que o advogado público não atua na ponta, mas ele atua auxiliando o administrador a pensar as políticas públicas, na parte das contratações públicas também, os procuradores prestam esse tipo de auxílio. Daí eu também trouxe mais um conceito doutrinário que eu acho muito importante, que foi desenvolvido pelo já saudoso professor Dr. Diogo Figueiredo. Ele escreveu um texto que ele coloca a advocacia, na Constituição, a advocacia integra as funções essenciais da justiça. Então, dentro das funções essenciais da justiça, nós temos o Ministério Público, a advocacia pública, né? A advocacia privada e a defensoria pública. Então, ele chama essas funções, né, de procuraturas constitucionais. Acho importante porque isso nos revela a importância, a dimensão que o advogado público tem no desempenho do seu mistério. Nesse contexto, então, eu já até tinha adiantado um pouco desse conceito na entrevista que eu dei, já estou dando uns spoilers aqui, que eu acho importante nós também traçarmos essa diferença entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo. Eu sendo um advogado, um servidor concursado, eu acho que é importante trazer isso para falar isso aqui para vocês, porque a advocacia de Estado, ela, assim como o Estado é perene. Né? O último Estado que foi recém-inaugurado foi em 88, com a Constituição de 88, e de lá para cá nós temos o Estado perene. Ao contrário do governo, que ele é temporário. Né? Então, o governo ele se alterna. E até a questão da importância de nós vivermos num regime democrático, hoje nós temos as eleições que são temporárias, elas vão se sucedendo no tempo. Então, daí a lógica de se nós temos um Estado perene, a importância de ter uma advocacia pública permanente, porque a advocacia pública ela tem o acúmulo das suas atuações administrativas e ela tem ali a sua autonomia técnico-profissional, técnico-jurídica para bem desempenhar o seu mistério. Ao contrário de uma advocacia de governo, que acaba ocupando uma linha um pouco tênue entre tentar construir soluções do que é o que o governo do momento pretende implementar e algo que seja jurídico do ponto de vista, né, se for feito um paralelo com a Constituição. Daí eu dei, então, como exemplo, como uma advocacia de Estado. O procurador, o advogado público, quando ele vai fazer uma defesa, né, do Estado em alguma ação judicial, ele está atuando como uma advocacia de Estado, porque ele está ali para defender os interesses do ente público com que ele tem um vínculo jurídico. E, como advocacia de governo, existem algumas discussões com relação ao advogado-geral da União, que ele é nomeado pelo presidente da República, e existem algumas situações que, às vezes, ele acaba se colocando numa linha um pouco tênue, como advogado, com algumas aspas, do presidente da República. Então, essa é uma crítica que acaba se fazendo para essas atribuições do advogado-geral da União. Daí agora eu vou fazer um panorama, né, da Procuradoria-Geral do Legislativo. Então, atualmente, a nossa Procuradoria, a gente tem basicamente 3 frentes de atuação, que são as atuações como representação judicial, onde nós fazemos as manifestações que são apresentadas em ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, habeas datas, ou ações ordinárias que são ajuizadas por servidores, enfim, às vezes alguns contratos administrativos também que a administração tem. Então, a própria Procuradoria que faz essas manifestações e isso nós chamamos de representação judicial. E também a possibilidade de representação extrajudicial, quando é feita alguma tentativa de conciliação, de composição. A representação administrativa perante o Tribunal de Contas também, eu imagino, eu tenho colegas aqui que trabalham no controle interno, enfim, sabem que o Tribunal de Contas audita a Câmara. E nós também temos os contratos administrativos que às vezes acabam sendo fiscalizados pelo Tribunal de Contas e editais de licitação também que às vezes acabam sendo submetidos a controle do tribunal ou por representação, né? Algum particular ou algum cidadão acaba fazendo
representação a editais que são abertos. Então, acaba que a Procuradoria auxilia também a administração na elaboração dessas defesas. E o principal carro-chefe da Procuradoria atualmente é a consultoria. Então, a consultoria, tanto nos processos administrativos de contratação, né, de contratações públicas, ou processos que são movidos por servidores, pleitos que são formulados por servidores, o administrador normalmente se socorre da Procuradoria-Geral para ter um respaldo jurídico de qual caminho seguir, no sentido de repente, deferir o pedido ou indeferir. A respeito da atuação da Procuradoria em ano eleitoral, bom, como eu falei, se o governo ele é temporário, ele é fruto de nós termos um modelo democrático. Então, na forma como está construído na Constituição, atualmente nós temos eleições de 2 em 2 anos. Isso é uma forma de só confirma o que eu falei, que o governo é temporário. Então, como na Constituição está previsto que o voto ele é direto, secreto, universal e periódico, essa periodicidade se dá justamente de 2 em 2 anos. Aí, então, eu coloquei, para ficar um pouco mais leve a apresentação, eu coloquei assim, então, vocês devem estar pensando como que acontece a advocacia pública municipal, ela se dá só em anos eleitorais? Não necessariamente. Eu coletei alguns casos aqui da Procuradoria, coletei 4 casos. O primeiro caso foi uma situação em 2016, que salvo engano, um servidor aqui da casa, ele ia ser candidato. E a legislação eleitoral previa, então, que o servidor público ele tem que se afastar das suas funções para ele poder ser candidato. E, dentre as justificativas para isso, está ele evitar, né, a inculcação de de votos de outras pessoas que são ali servidores que trabalham com ele, e prestigiar os princípios que regem a administração, impessoalidade, moralidade. Então, aí, nesse caso, eu achei interessante porque, salvo engano, acho que ele também, inclusive, pediu para que ele não recebesse os vencimentos. Mas como a própria lei fala, né, que ele não pode, ele faz jus a receber esses valores dos seus vencimentos. Então, ele se afasta e toca ali a campanha dele, e depois, quando acabar o processo eleitoral, ele retorna e volta a desempenhar as suas atribuições normalmente, desculpem. Daí, o segundo caso, já é mais recente, de 2022. Também foi uma questão que apareceu lá na Procuradoria. Salvo engano, uma vereadora aqui, um vereador, uma vereadora, fez uma solicitação de uso do plenário. Obrigado. Fez uma solicitação de uso do plenário para entrega de um título de um cidadão guarulhense. E daí essa questão acabou sendo apresentada para a Procuradoria, como que a administração deveria proceder numa situação dessa. Se poderia configurar alguma propaganda antecipada. Eu não vou entrar no mérito, porque, salvo engano, acho que o doutor também vai abordar as questões eleitorais. Então, eu trouxe o caso mais para ilustrar que essas situações acabam aparecendo na Procuradoria para nós enfrentarmos. O terceiro caso também é um caso muito interessante, que chegou para nós lá, a questão de propaganda em veículos, né? Então, esses veículos ficarem transitando no estacionamento aqui da Câmara. E aí, como que a administração deveria se comportar com relação a isso? Se permitiria, se não permitiria? Qual veículo, qual tipo de propaganda, tamanho da propaganda? Então, esse exemplo também evidencia que são situações que acabam sendo corriqueiras durante o processo eleitoral. Às vezes, as pessoas querem fazer ali, demonstrar o seu apoio ao seu candidato, mas a administração tem que estar atenta, porque há legislação eleitoral em vigor e precisa ser obedecido. E, por último, esse é o caso muito recente, agora de 2024, foi até o colega Dr. Jefferson que fez o parecer. Então, também se questionou a respeito da questão de cobertura da mídia de vereadores, que serão candidatos. Que, também, como eu falei mais uma vez, né, quando nós estamos em um processo eleitoral, todo tipo, e ainda mais hoje em dia, que as mídias, que nós temos diversos tipos de mídia, Facebook já não é mais tanto, mas Instagram, TikTok, enfim, tantas redes sociais que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Então, essa questão acabou sendo apresentada lá para a Procuradoria também.
Então, acho que é isso, pessoal. Eu também coloquei aqui uns materiais que foram elaborados tanto pela Advocacia Geral da União. Eu coloquei o QR Code, como eu imagino que tenha assessores aqui, de repente podem ter interesse em acessar esses dois materiais, o da Advocacia Geral da União e o da Procuradoria Geral do Estado. Salvo engano, são os dois mais recentes de 2024. Eu até tinha encontrado de outras procuradorias, mas agora não tenho certeza se eram de 2024. Imagino que esses dois são com certeza. Então, se os colegas quiserem acessar pelo QR Code, imaginam que seja um material muito amplo, que irá auxiliar bastante tanto os assessores quanto os vereadores e, enfim, outros cidadãos também que desejarem ser candidatos. É um material muito rico de pesquisa. Daí eu coloquei também as referências, né, das citações que eu fiz durante meu texto, embora não seja um artigo científico, mas achei por bem também colocar as citações, caso vocês queiram consultar. Então, desde já gostaria de agradecer a presença, a atenção com que me ouviram, pedir as escusas que eu estou um pouquinho nervoso, não é sempre que, quer dizer, na realidade, isso aqui é a primeira vez que eu falo aqui no nosso plenário, estou muito grato, acho que é um espaço que a Procuradoria precisa ocupar mais vezes e tenho certeza que irá fazê-lo. Muito obrigado.